Olá, bom dia. Começando mais um 3 em Pauta nesta quarta-feira de cinzas, dia 17 de janeiro, não, 17 de fevereiro de 2021. Hoje seria uma quarta-feira de cinzas, pessoas retornando aos trabalhos no horário de almoço, mas tudo normal, né, Anderson? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, enfim, onde você estiver acompanhando o programa. Pois é, quarta-feira de cinzas, né? Depois de um carnaval sem carnaval, né? Mas uma quarta-feira de cinza importante, dia que começa a quaresma. No final do programa a gente tem uma mensagem importante aí a respeito desse tema. Bom, e lembrando que o 3 em Pauta tem um oferecimento do Laboratório Célula Mater, o laboratório que está sempre presente quando você mais precisa. E quem tiver que fazer algum exame laboratorial, inclusive os testes de Covid, o Laboratório Célula Mater faz. É só ligar no telefone 3225-2586 e o laboratório fica ali na Bernardino de Campos, número 50, quase em frente ali à Beneficência Portuguesa. E hoje eu recebo ela que colega de trabalho, jornalista também, né, colega de profissão, mas nós somos amigas praticamente desde a época, como ela falou que nunca mais ouviu essa palavra, do colégio. Bom dia, Cândice. Ainda bem que você não falou o ano, você só deu a referência que a gente é amiga da época do colégio. Mas não falou desde 1900, nem eu 80. Sei. Eu entrei em 80 lá no Santa. Tá. Bom, eu sou de 72, então já que estamos aqui, então faz tempo. Somos amigas, somos da mesma idade. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E a Cândice, ela é jornalista, ela é celebrante, executiva de comunicação. Ela vai falar um pouquinho da história dela, um pouquinho como que ela foi pro lado, né, como celebrante. Eu sei que essa semana ela celebrou o casamento de um jogador do Corinthians. Ele era ex-goleiro do Corinthians, era reserva do Cássio, o Diego Hitchman, e ele está em negociação, mas ele falou, ainda não posso falar. Mas pelo que eu vi, tá de mala pronta. Mas ainda não posso falar. Então, acho que deve estar naquelas fases... Falei, você me contem que eu quero saber para onde você está indo. Vai que você vai para o Paris Saint-Germain. Eu celebrei o casamento do goleiro famoso. Né? Pois é, né? Tá vendo que eu sou a corintiana aqui, sabe até que ele era reserva, né? Eu só falei que eu só sabia que ele era do Corinthians. Era do entendeu? Corinthians. Vamos às notícias. Anderson, hoje o Ted não tá aqui. Tá em compromissos profissionais, mas eu e o Anderson vamos tocar aqui. Quais são as notícias do dia? Vamos lá, Cris. Ontem a noite terminou, terça-feira, com uma prisão, né, que chamou bastante atenção, a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio. Ele foi preso na casa dele em Petrópolis, melhor dizendo, após a divulgação de um vídeo em que ele fazia apologia ao AI-5, que foi o instrumento de repressão mais duro da época da ditadura, e críticas ferozes ao Supremo Tribunal Federal, pedindo o fechamento do colegiado, né, e críticas diretas aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que é quem pediu a prisão em flagrante dele, o Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli. Então, vai causando bastante repercussão aí no meio político, ele próprio cobrando o Congresso Nacional, o presidente Arthur Lira, do Congresso, presidente da Câmara, cobrando uma postura porque ele alega a questão do direito de livre expressão, que é garantido também aos deputados, né, de livre expressão, etc., contra a censura, etc., apesar de que o que ele falou realmente é bastante grave, né, essa apologia ao AI-5 e a dissolução do Supremo Tribunal Federal. Outra notícia aqui, Cris, é que o morador de Peruíbe é o primeiro caso confirmado da cepa britânica da Covid-19, né? Foi constatado, a informação foi dada pelo José Eduardo Levi, ele que é pesquisador do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. Ele confirmou a existência desse caso da cepa britânica em Praia Grande, quer dizer, é um caso autóctone, né? Que já a pessoa não precisou estar lá na Grã-Bretanha para poder adquirir essa variante do coronavírus. Então, é uma preocupação. Existe um caso suspeito em Santos também, mas está sendo analisado. Enfim, todo mundo em alerta. Ainda não se sabe exatamente a extensão dessa variante britânica. Sabe-se que ele é mais transmissível, mas não tem a dimensão da gravidade. Se ele é mais letal do que o que a gente tem conhecido hoje do coronavírus. Enfim, é uma questão bastante importante. Aí só faz acelerar os pedidos, né? Aumentar os pedidos para
pra gente fazer o que tem que fazer, né? Tomar a vacina. Tomar a vacina e as medidas de proteção, de isolamento, de máscara, álcool gel, etc, né? E teve uma pesquisa também, Cris e amigos, que fala que na visão do Santista, o turismo impacta negativamente nos recursos naturais. Essa pesquisa foi feita pelo Centro de Inteligência do Estudo do Turismo, e ele considera que na visão dos santistas, da maioria dos santistas, a forma como os turistas atuam aqui na Baixada acaba sendo prejudicial aos recursos naturais, seja por causa de lixo, por causa de uma série de questões aí de descuido dos turistas que vêm para cá, do mau uso dos recursos naturais, etc. Então acaba criando uma visão negativa da percepção, né, do santista com relação ao turismo, especialmente o pessoal que vem turismo de um dia, etc. Aquela coisa toda, né? Para fechar, Cris, eu vou fazer o boletim das estradas aqui, o boletim da Ecovias, né, a concessionária do sistema Anchieta Imigrantes. Segundo o boletim mais recente, das 10h10 da manhã. Deixa eu abrir o meu aqui. Internet tem dessas coisas. Pronto, agora sim, abriu o boletim aqui da Ecovias. Como eu falei, o boletim mais recente, das 10 da manhã. Né? E segundo informações da Ecovias, a movimentação de veículos está normal no sistema Anchieta Imigrantes, tanto em direção ao litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa em todos os trechos. Caminhões e carretas com destino à capital devem seguir somente pela pista norte da Via Anchieta e evitar o trecho de serra da Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. Para descida, os motoristas utilizam as pistas sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes, e a subida da serra é feita pelas pistas norte das duas rodovias. Aliás, tem uma notícia aqui que depois eu quero fazer um comentário. A gente está tentando falar com o veterinário Eduardo Filete sobre um vídeo que está circulando aí do carro das zoonoses em São Vicente, que resgatou um cão e depois de resgatado ele levou e soltou, abandonou o cachorro. Então a gente queria que ele comentasse isso, porque é um absurdo as zoonoses ir lá resgatar e depois abandonar novamente. Então precisa, deixa do jeito que tá, né? E aí a gente vai ouvir a versão dele e depois a gente quer até entrar em contato com a Prefeitura de São Vicente, dê um parecer sobre isso, né? Cândice, antes a gente ainda tem a notícia do Porto também. Hoje tem Jorge Fernandes para falar sobre o Porto. E a gente tem também a Cândice que vai falar um pouquinho da área dela, né, Cândice? A gente está tentando... Como jornalista, comentar as notícias? Pode, Claro. Pode. Enquanto o Filete chega. Isso, pode. Vou concordar com essa pesquisa do turista, porque eu acho que o turista por um dia que a gente está recebendo, que a gente recebeu principalmente durante essa temporada, ele realmente só veio para estragar a nossa praia. Porque esse turista de um dia, ele não vem para consumir aqui. Ele vem com uma van, se instala normalmente com isopor, etc, etc. Ele vem para usar a praia e deixar lixo. Então, concordo com essa pesquisa. Não fui pesquisada, mas concordo. Eu acho que o turista e o turismo em Santos, ele pode ser tratado de uma forma diferente para valorizar o que nós temos na cidade. Não vir o turista de fora e deixar lixo. Então, eu não li o teor inteiro da matéria, mas pelo que eu entendi, eu acho que a reclamação do santista, que é bairrista, e eu como santista que sou, entendo isso, concordo. Se é para vir, é para ver as nossas belezas e não para deixar a praia como eu tenho visto eles deixarem. Exatamente. Eles vêm, como chama? Os baderneiros, né? Os baderneiros, E a gente já ouvia isso até na época. Sempre ouvimos. Vem pra cá pra fazer farofa na praia, fazer os farofeiros. Então, nós não vamos fazer isso na cidade deles, né? Então, não... Exatamente. O Jorge Fernandes está aí? Vamos, então, a notícias do Porto com ele, a voz do Porto, Jorge Fernandes. Bom dia. Bom dia também aos seus convidados, especial também ao Anderson que encontra aí, a nobre colega Candice Laterda, como também o Eduardo que está comentando. É importante lembrar que temos aí o maior porto do Hemisfério Sul, responsável por 27% da balança comercial. Nós temos acompanhado as notícias com o porto e essa semana me chamou a atenção a situação do navio bomba,
potencial equivalente a 55 bombas de Hiroshima no Porto de Santos. Acompanhe, por favor, aumente o volume. Implementação do projeto de reforço estrutural de suprimento de gás da Baixada Santista, popularmente chamado de navio-bomba. Para entender o projeto, apresenta 3 problemas sequenciais. Fere protocolos internacionais, assinados pelo Brasil, a tecnologia de vaporização traz muitos riscos ao estuário e, por fim, o risco de causar um acidente de proporções graves na região. Portanto, embaixadamente, que dezenas de organizações já se mobilizaram e colheram assinaturas para uma petição que será encaminhada às autoridades. Para terem ideia da situação do porto, não existe atualmente no porto um protocolo de segurança. Tivemos recentemente um acidente muito grave lá em Guarujá, com um incêndio no porto, na prainha, e poderia ter sido evitado. Recentemente também vários navios foram aí com as comportas abertas, despejando detrito no mar. Então, lamentavelmente, isso é que o porto está vivendo atualmente. Uma outra questão que permite, a Covid-19. Temos uma questão ao governo federal e também para o setor patronal e setor laboral. O governo baixou a MP 945 dos portos e colocou os trabalhadores TPAs, trabalhador portuário avulso, em área essencial, mas não especificou, no caso do TPA, a contraproposta, ou seja, caso um trabalhador venha a ser aí, contrair o vírus, como fica a situação desse trabalhador, também aí, Cris e também o Anderson. No caso de um acidente, os primeiros dias são pagos pelo INSS, a Previdência Social. Mas, no caso do trabalhador que contrair o Covid, no caso da quarentena, ele não vai receber, porque não existe atualmente um plano, um projeto nesse sentido e nessa questão para analisar o afastamento do trabalhador. Se a questão é essencial, mas não tem direitos. Tá certo. Jorge, muito obrigada. E eu quero fazer um convite para você vir semana que vem aqui e dar essas notícias pessoalmente. Vai ser um imenso prazer estar ao seu lado, como também do Anderson e todos aí, como amigo meu Marcelo também, tá bom? Então tá joia. Ted, olha, Um abraço, hoje Jorge. tá um negócio difícil aqui. Um abraço. Obrigada, Jorge. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Bom programa. Hoje, na correria aqui das notícias, acabou. Eu comentei no início, Candice, eu vou te pedir licença só pra gente dar essa notícia, a gente já vai continuar conversando. De um vídeo que está circulando das zoonoses de São Vicente, que resgatou um cão e depois abandonou novamente. A gente estava tentando localizar o veterinário Eduardo Filete, está aqui para falar sobre esse vídeo. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Queria parabenizar aí a Candice, nossa jornalista, né, que veio aqui na rádio, na Ômega, né, que é sempre bacana trazer pessoas com expoentes, pessoas que têm ideias próprias. Eu também concordo com ela, só queria dar uma pitadinha muito rápida na questão do turista, né? Eu acho que Santos, nós temos que entender. Nós temos um porto que exporta grãos, que está em alta por causa das commodities, né? Mas nós temos que entender que se nós vamos querer ser Barcelona, chegar a imitar Barcelona, não que a gente chegue no... Né? Ou se nós vamos querer ser... uma cidade do interior aí, não vamos citar o nome, que é uma cidade para o cara descansar, vamos dizer, Águas da Prata, Águas de Lindóia, com toda a beleza, o charme de Águas de Lindóia, população maravilhosa, baixo índice de Covid e tal. Nós temos que estar, nós queremos ser Águas de Lindóia. Então, beleza, vamos tirar o turista daqui, vamos fazer uma cidade mais para terceira idade, tal, nós vamos ser Águas de Lindóia. Então, nós vamos fazer apartamentos de quarto-sala, 2 quartos, tal, para pegar esse turismo aqui. Nós vamos fazer turismo de as pessoas virem morar em Santos. Venha morar em Santos na terceira idade, porque você vai ser uma cidade que é plana, tem praia, tudo, você vai ser bem atendido. E esse pessoal da terceira idade, que é um pessoal inteligente, pujante, vai trazer recursos para cá. Vamos virar uma Águas de Lindóia, que também é bacana. Não, nós queremos virar uma Barcelona aqui. Então, nós temos que fazer diferente, entendeu? Então, nós temos que entender o que a população quer. Quer ser Barcelona, quer ser Madrid, quer ser Rio de Janeiro, na questão, mas com a nossa característica, uma cidade pequena, com poucas saídas, que dá para contornar a questão dos furtos, dos roubos, ou nós queremos ser Águas de Lindóia, com todo o respeito à Lindóia. Se é Águas de Lindóia, o caminho está mais ou menos certo,
né? Tá mais ou menos certo. Se a gente quer ser Barcelona, nós temos que mudar o rumo do traçado, entendeu? Porque nós somos balneário ou nós somos turística a cidade? Para mim, hoje, Santos é uma cidade balneária, né? Porque não tem um turismo assim. Tem o turismo de fim de semana, que é o cara que tem um apartamento e tal. Então ela virou uma cidade balneária, não é uma cidade turística ainda. E que se você for no Rio de Janeiro, vai estar indicando para você ir para Aracaju, para você ir para Buenos Aires, não está indicando para você vir para a Baixada Santista. Se você for na CVC, na Estela Barros Turismo, na Firmino Turismo, enfim, você não vai ver anunciando Santos em nenhum lugar do mundo. Então, nós não somos turística, nós somos balneária. Para ser turística, nós temos que fazer a agregação da região metropolitana. A gente está vendo aí uma data com a secretária de Turismo, a Célia, aliás, um abraço também, para a gente estar falando desses assuntos ligados ao turismo. Mas vamos lá, as zoonoses. O que foi que aconteceu, Filete? Não, eu sei a mesma coisa que vocês, né? Eu vi o vídeo. Na verdade, nós temos que separar. Existe pelo que eu estudei, né? Existe um TAC, já com acordo com o Ministério Público, que a zoonoses de São Vicente pode castrar e soltar os animais na rua. Ponto. Aquilo que foi filmado por algum munícipe, aquele foi filmado e está na rede social, viver em Santos e tal, é o SAMU animal. O SAMU animal de São Vicente, que foi até uma coisa bacana, ambulância, tudo, tem que parabenizar pelo pioneirismo também, tal, papapá, esse não pode soltar animal. Então está tendo algum erro, né, tal. É estranho, porque, veja bem, aqui não estou citando nenhum colega de profissão, que eu acho que todos tentam fazer o melhor. Mas é estranho porque só uma clínica é credenciada, você entendeu? Então é muito complicado. As PPPs, elas estão no papel. Se você chegar lá, Paulo Alexandre, certo? Tá lá no projeto do meio ambiente dele, lá que eu fiz essa parte para ele. Ele tinha 5%, não quis cargo, não quis nada. Tá lá, Paulo Alexandre Barbosa. PPP com clínicas particulares. Não existe parceria privada com nenhuma clínica. Só com as clínicas do amigo do rei ou dos príncipes, né? Porque o príncipe que está no governo, então é príncipe. Então, assim, se a gente tem que tirar dos príncipes, tem que pôr para todo mundo. Os veterinários que quiserem atender animais por preços mais em conta, é muito melhor que fazer hospital público. São Paulo fez hospital público, gastou 10 milhões, gasta 1,5 milhão por mês. O hospital é 15 quilômetros da primeira comunidade. 15 quilômetros não atende a pessoa pobre que não pode pegar um Uber, né? Atende classe média. Média baixa, enfim. E os canis estão lotados, porque um chegou amputado, o veterinário fez a cirurgia, o bichinho ficou sem pata. Esse aqui é meu, é do Filete. Aí a gata é da doutora, da doutora Cristiane. Essa gata eu peguei com o renal, curei, não vou soltar na rua. O doutor Firmino tem um outro lá. Então, todo mundo se apegou por os animais, que é importante. Tem 50 canis lá, tem 50 animais que estão hospedeiros lá. Não dá para entrar animal de mais de ninguém. Como você não consegue doar os animais, você também não consegue colocar. Então, você gasta 1,5 milhão para atender a classe média, tudo bem, né? Que não é o objetivo principal. Então, realmente, você fez um hospital... Para inglês ver, o Filete está exagerando. Põe na Veja. Veja, Hospital Veterinário de São Paulo. Reportagem de um ano e meio atrás está lá. Entendeu? Se você puser no Globo Fantástico, tá o Pets vendendo animal comprando por R$60 de canil clandestino. Tá no Fantástico, põe lá, Fantástico Rede Pets. Tá tudo lá. Então o que eu tô falando aqui, não adianta. O que eu tô falando é que tá eu tô dando aonde que foi publicado, né? Então processa lá o Fantástico, né? Ou senão, melhora a coisa. Sobre o SAMU animal, para voltar na questão, não existe a condição do SAMU animal recolher o animal e soltar na rua. Por exemplo, ontem, quem mora em São Vicente ou quem mora em Santos, tivemos trovoadas aí fortes, 2 horas da tarde, depois 3 horas da tarde. Não sei se foi ontem, evidentemente, né? Mas o dia estava lindíssimo. Mas, como o vídeo foi ontem, talvez anteontem. Então, você não pode soltar o animal na rua para ele ser atropelado e tal. Agora, nós entendemos que a dificuldade da doação animal, nós entendemos todas as dificuldades. Até porque no Brasil, nós temos 30 milhões de animais abandonados, que é igual à população da Venezuela. Então, o que eu posso concluir? Que em 20 anos, onde o poder público, onde os nobres legisladores receberam verba para a proteção animal, nós só pioramos. Então sem verba é melhor? Não, é pior.
Mas talvez só castração não esteja resolvendo o problema. Talvez temos que educar a população, fazer leis mais severas. Hoje eu escutei o vereador Sadal falando numa rádio sobre esse assunto, até me chamaram para comentar, e ele falou da questão dos chips, da questão da cadeia de identidade, da posse responsável. Ou seja, daqui a 10 anos, se nós estivermos vivos passando o coronavírus, nós vamos estar discutindo que não tem 30, Firmino, que nós temos 33 milhões de animais abandonados. Então, não adianta pegar o dinheiro do imposto do trabalhador tal, e jogar na causa de castração. Somente isso que nós estamos piorando a causa. Então, todos nós somos culpados. O jornalista, o veterinário, tal, mas principalmente os políticos, que eles estão fazendo uma convergência da causa animal para a política. Os canis de pessoas comuns, canis que chamamos de canis particulares, estão lotados, né? Se você for na zona noroeste, se você for na área continental de São Vicente, a dona Paula, a dona Ana, elas tinham 30 animais, estão com 150. Ou seja, elas têm pena, as pessoas depositam lá, tal. Então, os canis, a proteção independente está estrangulada. Estrangulada. E a proteção política está castrando. Né? Então, nós temos que chegar no equilíbrio. É que é pouca gente que tem coragem de falar isso. Mas, aliás, a gente quer fazer uma pauta, inclusive, para falar sobre isso. Porque, assim, tem muitos cachorros, muitos gatos abandonados. E na hora da gente querer fazer uma adoção, é uma burocracia imensa. Sim. Eduardo, quero te agradecer. Tirei você lá do teu consultório para comentar isso. Aqui eu não estou questionando pessoas, hein? Porque um veterinário, que até é meu amigo da causa lá em São Vicente, como eu também sou da causa, como você também é da causa, como todo mundo muita gente é da causa, ele falou, não, doutor, eu acho que ele não tem, veja bem, o vereador da causa, ele tem que ver o que aconteceu, ele não é culpado disso, o vereador está no gabinete dele, até que eu saiba, não foi o vereador que mandou fazer isso, né? As pessoas põem, né? Cadê o vereador de São Vicente? Então, se acontecer um negócio desse no Macuco, as pessoas vão me bater aqui também, isso é normal. Então, eu não estou culpando a pessoa e as pessoas, eu estou falando do sistema, o sistema de cassação que é importante, o sistema de cassação que é moderno, ele não está resolvendo o problema do abandono animal. Então, os políticos da causa, que se elegem por causa da causa, no Senado, na Câmara, nas prefeituras, tal, eles têm que, principalmente os legisladores, porque não existe um prefeito que foi eleito pela causa. Nós vamos trazer aqui, né? Não, o Rogério Santos Caiamado, eles falaram da causa, mas eles não foram eleitos por causa da causa. Mas muitos vereadores no Brasil foram eleitos por causa da causa. Eles têm que repensar, porque não está certo. Nós estamos piorando a proteção animal. Então, nós temos que entender o que está acontecendo, fazer estudo para que a gente possa acertar. Obrigada, Eduardo. Desculpa te tirar lá do seu... Eu que agradeço. Tá bom? A gente vai conversando. Cândice, vamos lá, Cândice. Você trabalha hoje como celebrante, né? Mas você tem uma vasta experiência na área de... Das duas coisas. Até celebra o casamento de celebridade. Exatamente. Oi, Filete, quando você for casar, já pode chamar. De novo? Já não é casado? Já umas 20 vezes. Então... Nunca casei, de casar nunca casei, nunca tive essa alegria. Então pronto. A Cristiane já teve, casou. Nunca casei, não. Casou sim. Casou nunca casei. Eu? A Cristiane casou. Eu nunca Você tá me casei, confundindo. Mas eu vou chamar você que eu não pode me chamar. Vai, Filete, deixa eu continuar aqui. Nunca casei, fica doido, tá doido, ele tá viajando. Porque, enfim, Cândice, você atuou muitos anos na área de executiva, comunicação executiva, assessoria de imprensa. Você recentemente estava assessorando o candidato Ivan Sartori. Queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência. Eu passei por todas as áreas, né, de comunicação. Eu sou formada em jornalismo, aqui em Santos, mas logo... Você fez no Santa? Eu não tinha ainda. Eu fiz na Unisantos, era a única que existiu da turma noturna ainda. Só tinha essa galera, me formei em 94. E aí trabalhei na mídia um pouco aqui em Santos, trabalhei na CBN, participei da implantação da CBN aqui em Santos. Trabalhei na Rádio Clube com o Raul Cristiano, Marcelo de Renzo, Odinei Ribeiro. Sou da turma da pesada aí, do passado. É que eu era nova. Eu lembro de você na TV Mar. Aí fui pra TV Mar, exatamente. E Rádio Eldorado.
Aí parti pro marketing político, fui assessora do Márcio França na prefeitura, peguei a eleição dele, né, do primeiro pro segundo mandato, a reeleição, na verdade, fiquei o segundo mandato dele todo, até que ele saiu deputado federal. Aí eu parti pro mundo corporativo. Aí fui fazer a comunicação em área empresarial, que a gente chama de mundo corporativo aí, que é a comunicação organizacional, comunicação institucional ou empresarial. Cada lugar chama de um jeito. Aí fui para Carbocloro, aí fui transferida, fui fazer a comunicação da Vale do Rio Doce, que agora é Vale. Aí passei pela TAM, que agora é Latam. Todas essas transformações eu participei desse processo de uma empresa para outra, que é bem bacana, dá uma experiência interessante. E a última que eu trabalhei foi a Vivo, até o ano passado, quando eu cansei um pouco, porque são 25 anos, né, Cris e Anderson, subindo e descendo todo dia. Então é puxado pra caramba essa pegada de trabalhar em São Paulo. Todo mundo, não, trabalhar em São Paulo. Eu nunca quis morar lá por conta da qualidade de vida aqui em Santos. E comecei a celebrar casamento nesse interregno. Então comecei a fazer as duas coisas. A ir pro casamento? Eu fui fazer o casamento de uma prima que não tem religião. E aí ela falou, eu quero celebrar o amor. Eu não quero nada contra nenhuma igreja, nada, mas ela não tem religião e o noivo menos ainda. Então eles falaram, eu quero celebrar o amor. Então na festa vamos falar de amor. Você celebra? Eu, acostumadíssima com o microfone, falei, celebro. Vamos lá. Quando chegou perto do casamento, a assessora me liga e fala, você já tem um roteiro? Aí eu falei, roteiro? Né? Porque... eu falei, celebro, mas nem imaginava conectei. O que era. Falei, já fiz de um tudo com o microfone, porém, casar alguém não é minha especialidade. Na época, já tinha o Google, dei aquela procurada, foi 2014 isso. Mas eu era diretora de comunicação na TAM, nessa época. E fazia a TV interna da TAM, que passa nos aeroportos, que passa pros... Tinha uma web TV para todos os funcionários, já era com o Chile, então era metade português, metade espanhol. Então eu tava bombando lá, sem problemas com ralar o microfone. E aí eu falei, vamos lá, vamos fazer. Só que não tinha referência na época. Então você tinha alguns pastores, alguns de outras religiões que faziam, ou os famosos amigos que falavam alguma coisinha pro casamento ser diferente. Aí eu olhei um pouco daqui, um pouco dali, e falei, acho que não é nada disso que ela quer. E criei um modelão, assim, de cerimônia. Celebrei o casamento dela lá em Paraty, foi numa praia. Já tava nessa fase de fazer casamentos em casa de praia, em sítio, né? Tudo no mesmo lugar, sem ter aquela coisa de ir pra igreja e depois ir pra um outro lugar. Já tava começando essa concentração aqui no Brasil, na Europa já faz mais tempo. E aí eu falei, quer saber, vamos lá. Fiz. No próprio casamento, já vieram pessoas falar comigo e falaram, eu vou casar e quero que você faça o meu casamento. Falei, então, deixa eu só te explicar. Eu sou prima da noiva, não faço isso, eu trabalho na TAM, esquece. Aí me chamaram pelo Face, na época o Face tava muito em voga, era o Instagram, de hoje. Uhum. E me chamaram pelo Face, chamou um, chamou outro. Eu falei, quer saber? Tem um cavalo passando selado aqui, eu vou subir, vamos ver o que dá. Por estar muito conectada com agências de comunicação, os prestadores de serviço, fechei um contrato e fiz um site. 3 meses depois eu abri a agenda. 6 meses depois eu tinha a agenda do ano seguinte lotada já. Uau! Aí eu falei, opa, vamos lá. Aí 1 ano depois teve a famosa reestruturação, a TAM virou Latam, eu fiz todo o processo, todo o rebranding, toda a nova marca, tudo, mas sabendo que ia sair, né? Porque os cargos mais altos e conectados a presidente saíram. E eu fui uma das pessoas que saiu porque eles vieram, os chilenos, pra cá. Aí eu fiquei celebrando um tempo até me organizar, porque trabalhar em aviação, pra quem trabalhou ou trabalha sabe, não é fácil. É 24/7. Enquanto tem avião voando, você tá com o celular pra prestar atenção no que pode acontecer. Imagina a comunicação disso, a imprensa, a comunicação interna, tudo, né? E aí eu fiquei celebrando um período até que fui trabalhar na TAM, na Vivo. E fiquei mais um período fazendo comunicação corporativa. E agora eu tô 1 ano sabático, só celebrando. Aí comecei a dar curso em falar em público, porque era uma coisa que eu fazia, o treinamento dos executivos. Então, por facilidade e por conhecimento, as pessoas falam, ai, Candice, aquele curso que você dá. Aí eu acabei que montei um curso e quando me chamam eu vou com o pacote. Fui chamada para uma consultoria para ajudar na comunicação das empresas. Então, é difícil se desconectar totalmente. Não tem como, né? Mas é bom, porque eu tô com a cabeça... Aí, no fim, fui chamada pelo candidato Ivan Sartori e
por ter a referência de já ter feito campanha também do MAS, fiz a campanha dele, tivemos um bom resultado, porque ele estava como 8º ou 9º e ele foi quase que pro 2º turno, então foi uma participação bem interessante. E é isso, amiga, nem sei. Tô aqui quarta-feira de muita coisa, né? Porque a comunicação, de cinzas porque ainda. tudo é comunicação, se você Não, é pensar, tudo, sabe? verdade. Se você Sem vai dar uma dúvida. entrevista o Filete, ele é veterinário. Mas ele dá uma entrevista, então ele precisa saber falar bem, ele precisa saber se conectar, ele tem que ler informação, ele tem que estar conectado com a imprensa. Então, se você analisar qualquer profissão ou qualquer coisa, você precisa saber se comunicar Todas bem. transitam pela comunicação. Todas transitam, né? Então, sobre isso, eu tenho uma pergunta depois pra você, mas antes o Ted não pôde comparecer. O Eu pedi pra você Ted, colocar o que me fone. infernizou pra pegar várias entrevistas antes da campanha, agora eu vou descontar. Eu acho que foi por isso que ele não veio, né? Eu acho que foi por isso. Tem uma pergunta dele pra você, vamos ouvir? Alô, amigos do 3 em Pauta, um grande abraço a você que nos acompanha e uma saudação especial aos meus companheiros de bancada, a Cris Carvalho, Anderson Firmino. Hoje não estou presente, mas deixo minha pergunta para Cândice Laterza. O jornalismo traz muitas histórias para quem vive dele, para quem trabalha nele. Ser celebrante também traz tantas histórias quanto o jornalismo, Cândice? Se traz, gostaria que você contasse qual a mais curiosa que você passou em tantos anos aí como celebrante. Um abraço, pessoal! Ai, que legal. Um abraço, Ted. Nossa, eu não vou descontar não, porque eu gostei da pergunta. Realmente, o jornalismo traz muitas histórias. A diferença, olha que bacana, a diferença entre o jornalismo e essa questão da celebração é que no jornalismo a gente conta muita história ruim, né? Infelizmente, porque Sem a imprensa tem isso no sangue. Não, vamos lá, vamos ajudar. Infelizmente, porque a gente poderia ter o prazer de dar boas notícias, mas é difícil, porque o jornalismo acabou ficando com este viés de mostrar alguma coisa que está errada em algum lugar, alguma coisa que não foi bem feita, para que aquilo tome uma proporção e alguém vá fazer alguma coisa. Na celebração do casamento é justamente o oposto, porque eu estou contando ali a história de duas pessoas que se uniram por amor, por coisas boas, e tem um significado muito importante para eles naquele momento. Eles estão se unindo com o sonho de realização de uma vida a dois prazerosa. Então, nesse ponto, é muito mais gostoso e as minhas memórias são muito melhores na celebração. E aí ele falou se tem alguma que marcou. Muitas marcaram, muitas. São muitas histórias, porque eu converso com os noivos e eles me contam a história deles. Muitas vezes eles contam um sobre o outro em particular para eu poder ter um briefing para poder contar e ter alguma surpresa. Mas para mim, até hoje, a que eu mais gosto de lembrar foi um pedido de noivado de uma menina, não vou citar, só vou dizer a profissão, mas ela é jornalista na TV Cultura. E o rapaz, que era namorado dela, convidou para uma viagem na Itália, que era o sonho dela. Viajar para a Itália, ok. Aí, quando ele estava naquela famosa Gruta Azul, todo mundo deve conhecer pelo menos de nome, ele combinou com o barqueiro e ele fez uma projeção. Escureceu tudo, ele entrou na Gruta Azul, ele fez uma projeção na parede. Um aparelhinho. Uau. Que ele... Aí ele falou pro cara, dá o lanchinho, porque o cara levava no barquinho um lanchinho, enquanto o pessoal fica tirando foto ali. Aí o barqueiro, combinado com ele, apontou pra moça, pra ela olhar pra parede. Ela olhou pra parede e tava, quer casar comigo? E aí o lanchinho, quando ela abriu, era um anel de noivado. Eu falei, Nossa, não. para tudo, casa com este homem, porque não é possível. Se o noivado é assim, imagina o que vem Se pela imagina frente. que veio pela frente. Então eu conto essa história, porque assim, é muito gostoso você saber o que as pessoas estão passando por aí, né? Enquanto você vê tanta notícia ruim, quantas pessoas estão vivendo seus momentos importantes e bacanas e que marcam uma vida. Então o casamento desses dois começa com o pé direito. Ela falou que ela chorou tanto, que ela foi se recuperar 1 hora depois e que ela não lembra da gruta, que ela tem que ir de novo, porque o foco dela... Mas essa história eu sempre conto, porque eu achei de uma criatividade desse cara. Meu Deus, como é que ele planejou tudo? Porque o homem não é dizer que o homem esconde a mulher, mas normalmente a mulher tem uma capacidade criativa maior, gosta mais de agradar e é mais romântica. Ele conseguiu fazer tudo, conversou com o barqueiro, fez tudo certinho, vê se aprende em vez de cair. Olha, bebe água. Marcela, aprende em vez de ficar. Pigarro, né? Toma água.
E eu achei bacana porque ele fez tudo e ela falou, nossa, eu não desconfiei de nada. E é difícil, porque a mulher fica sempre atenta, né, nas coisas, não mexe, falou muito com o barqueiro, não falou, não sei o quê. E ele fez perfeito. E no casamento eles colocaram as fotos lá no telão. Foi muito legal, eu gosto muito de contar essa história, viu, Ted? E é legal. E assim, acaba sendo o casamento, como você falou, né? As lembranças, tudo isso, você acaba dando notícias boas mesmo, porque a gente tá vivendo um ano de só notícias trágicas. Então, Covid, você liga, a famosa agenda 7, né? Você liga, Covid, você muda de canal, é Covid. E assim, a gente tá sendo bombardeado por tudo isso. Eu vou deixar o Anderson fazer uma pergunta, porque eu quero voltar naquela história de comunicação que a gente tava falando antes do TED. E perguntar como é que justamente a pandemia afetou o teu trabalho, né? Com a diminuição dos eventos, das restrições, enfim, como é que a pandemia afetou o teu trabalho e como é que você está ensaiando essa retomada aí para 2021? Isso, na verdade, foi bem difícil. O último casamento que eu celebrei antes do lockdown aqui foi dia, acho que 14 e 15 de março, né? Foi mais ou menos... Foi um final de semana, eu estava no carnaval no Rio de Janeiro, e aí começou... porque a China, porque tá vindo, porque tá chegando, porque papapá, começou, a gente falou, vai chegar, óbvio que vai chegar. E aí voltei pra Santos, fiz 2 casamentos, já foi tenso, porque já tinha chegado, já tinha tido o problema do casamento na Bahia, que a Preta Gil foi, daquela blogueira, da Pugliese. E ali começou forte o negócio do cancelamento, que é uma pauta interessante também. E eu já fiz tensa. Engraçado, né? Não tava indo o vírus aqui em Santos, mas as pessoas já não se cumprimentavam direito, porque você já não sabia mais o que... Foi uma coisa muito estranha. No final de semana seguinte, o casamento da próxima noiva já não pôde acontecer. E eu tinha a agenda de 2020 muito cheia. Era um ano muito promissor para eventos. Tanto eu faço Santos, Baixada, Litoral Sul, Norte, faço São Paulo e Rio de Janeiro também. Já fiz Minas e já fiz Paraná, já fiz Londrina, né? Mas aqui era um ano muito promissor, mas muito promissor. Eu tinha, assim, quase todos os finais de semana já fechados. Com o lockdown, o que começou a acontecer? Todo mundo começou a transferir para 2021. Só que o que acontece com isso? Você transfere para 2021, só que você fica sem data para fechar quem quer casar em 2021. Novo, né? Então, obviamente, todos nós de eventos sofremos muito. Os assessores, o pessoal da iluminação, filmagem, foto, flor, restaurante que teve 2 problemas, porque você não podia... Buffet, que é buffet e restaurante, você não tinha nem aberto a sua casa para restaurante e nem podia fazer a festa. Aí começou o delivery, cada um foi começando a buscar suas saídas. Eu cheguei a pensar e ver uma sinalização que parecia que ia ter a coisa do casamento online. Mas eu falei, gente, isso vai ser uma forçação tão grande. Foi um caso ou outro de pessoas que precisavam, em razão de data, casar naquele momento, porque só tinha férias ali e tal. Mas isso não aconteceu, eu tive realmente uma queda muito grande. Eu parti para dar os cursos de falar em público, que foi uma coisa que o pessoal teve que começar a falar muito mais. Em trabalho home office, de pessoas que tinham medo travam, então eu acabei dando cursos nesse período e acelerei o meu mestrado, que além de tudo estava em curso também. Eu falei, bom, vou acelerar o mestrado, porque não tinha o que fazer, gente. O casamento cancelado, a noiva nervosa, a mãe entra em desespero, o pai do noivo com a mãe, então não tem jeito. Parou, fechou a porta. Foi uma queda loucura, eu tive uma queda de 80%. Eu lembro que um dia eu tava gravando lá na Beneficência e eu tava com meu câmera também faz casamento, essas coisas. Num dia, enquanto a gente tava ele montando o equipamento para começar a gravar, acho que foram 3 ou 4 pessoas que ligaram para ele para remarcar, para cancelar. Foi bem no começo. Foi bem no começo. E o que a gente pedia, teve até uma comoção, assim, o Fernando da Atrium, que eu vejo bastante, acompanho, a Gabi, as meninas da VMB, umas assessorias que eu tenho bastante contato, a Vanessa Martins. A gente estava falando, gente, não cancela. Posterga. Não cancele, porque cancela é uma perda para todo mundo. Ia ser muito difícil, cresce, quebra todo mundo, porque como nesse dinheiro é um dinheiro que entra no capital de giro, né? Você não tem esse dinheiro, não tá sobrando dinheiro para você devolver ali. Então, muita gente postergou, né? Mudou de data. Eu tive apenas 2 cancelamentos, mas aí já não foi
já se não era para acontecer, porque aí eles já se desentenderam na pandemia e o casamento não vai acontecer. Então aí já foi outro problema que a pandemia também trouxe. Sim, Mas claro. eu ainda falei pra noiva, antes agora do que depois, porque a gente não O tá excesso livre de convivência. o excesso de convivência, né? E aí foram outros problemas. Mas eu, graças a Deus, tive o casamento adiado e a gente fazia sempre uma força-tarefa para que todos os fornecedores juntos conseguissem uma data, todos juntos naquele mesmo, né? Porque você tem que mudar, você tem que ter todo mundo a data sobrando para passar para frente. E o lugar tem que estar à disposição. E o buffet tem que estar à disposição. E o DJ, né? Então a gente fazia uma força-tarefa para conseguir atender a noiva. Tem dado certo. E agora, a segunda pergunta dele é quanto à retomada. Eu fiz alguma coisa em outubro, muito assim, em cobertura, petit comité, mini wedding, que a gente chama, outubro, novembro. Janeiro já fiz 2, semana passada já fiz um grande ali no Espaço Tremendão, grande, dentro dos limites, acho que é 100 pessoas, conforme o tamanho. E sábado agora eu tenho de uma dentista da Praia Grande, vai ser numa casa em Guarujá, por ser aberto, acho que o limite já é maior, é 200 ou 250 pessoas, que é tudo ao ar livre. Então, aos poucos, tá engatando, tudo contando que vai ter gente vacinada, que o lugar é aberto, que as pessoas usam máscara. Então, aos poucos, as pessoas estão se encaixando no que a gente está chamando aí de novo normal. Mas eu já sinto que está nessa fase de transição, que a expectativa da vacina e da queda do número de casos já faz com que as pessoas se organizem. Então em setembro eu consigo casar com pelo menos todo mundo vacinado. Em outubro eu já tenho uma programação mais certa e já consigo viajar, porque além de tudo, a pessoa que casa, ela quer viajar, né? Sim, exatamente. Então aí tem a lua de mel, e agora a gente tem Cancún e Turquia, México e... acho que até Turquia já tinha até fechado de novo. Então, tem gente que casa com toda a pompa e circunstância e não quer ir pro Brasil, porque o sonho era casar e ir pra Paris. Então, mexe com tudo, né, gente? Mexeu com tudo. Agora, tá tendo preparação mesmo, por exemplo, eles estão tendo esses cuidados, que a gente olha, tá vendo? Tá aglomerando, tá isso. Mas você nota que tem esses cuidados com a higienização, não só entre os convidados, mas a equipe toda que trata todo o backstage da festa? Agora aqui eu vou ter que defender um pouquinho o lado de cá. Todo o backstage, todos os assessores, todo o pessoal que trabalha com filmagem, o pessoal das flores, o pessoal de buffet tá 100% preparado. Quem perde um pouquinho a mão são os convidados, mas eles estão no momento da celebração. Então é difícil também você falar, olha, você vai ficar pulando na pista de dança com a máscara. Não abraça a noiva. Não abraça a noiva. Mas, por exemplo, eu vou até elogiar aqui no... Pode falar nome de lugar? Pode. Eu fiz um da Docs, que foi da Emily e do Vitor Hugo. Na Docs foi agora, antes do janeiro, final de janeiro. Excepcional. A assessoria foi da Vanessa Martini, que eu trabalho bastante, a Mila, que é a dona da Docs, desde a porta. Sabe quando você entra e você fala, aqui eu tô higienizado, eu tô todo mundo com a máscara e o face shield. Algumas pessoas até com luva, servem tudo, gel em todos os lugares. O lugar onde eu fico, o altarzinho para celebrar, isolados, noivos pra lá, muitas madrinhas estavam de máscara, ele era da Marinha, então teve aquele ritual muito bacana, e falaram, olha, os meninos da Marinha estão todos testados, então achei que dentro do que se pode fazer, cumpriu todas as regras, então é tranquilo, porque principalmente pra mim, pensa, tô fazendo toda semana, eu não posso ter baixa agora de ficar 15 dias. O que eu falo pra noiva, né? Exatamente. Então, eu tomo cuidado mesmo, eu fico de máscara e celebro de máscara. Eu só tiro quando tô sozinha. E uma outra coisa que os meninos que a gente tá fazendo é deixar 2 microfones. Porque normalmente eu uso o microfone que eu tô pra eles falarem, pra fazerem votos, pra responder o sim na hora da oficialização, porque eu também faço a oficialização, né? O efeito civil eu também faço. Então, a gente pega esses cuidados, que é um microfone pro casal, um microfone pra mim, e a gente segue a vida. E tem dado certo, e espero que agora os números caiam e as celebrações voltem, porque as pessoas precisam de festa, né? As pessoas precisam celebrar, as pessoas precisam estar no restaurante, as pessoas precisam... Brasileiro, então a gente tem que aglomerar, né? Como é que faz? A gente tá enlouquecendo. Tava conversando com a cardiologista, uma amiga nossa, inclusive, e ela falou, nós estamos atendendo mais gente por problema do coração do que Covid já aqui no HC.
Porque as pessoas estão muito nervosas de ficar em casa. Todo mundo estressado, tá aumentando o número de casos de ansiedade, crise de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Tudo Ela isso. falou que teve um aumento de 47% no atendimento do Hospital do Coração. 47%, gente, é um número altíssimo. Porque a pessoa acha que tá infartando. Na verdade, é a ansiedade. E aí, por trás, você vai ver ou o cara perdeu o emprego, ou alguém da família perdeu, ou os filhos estão em casa estudando e tá enlouquecendo a família, porque também as crianças ficam... Ou tá junto com a mulher, um saía, o outro saía, os dois têm que conviver, é diferente. Ou tá problema no trabalho, ou fechou o restaurante. Então... É difícil. É difícil, né? Bom, deixa eu falar em restaurante, né? Que já que a Cândice falou em restaurante. Vamos mandar mensagem. Quem estiver mandando mensagem aqui vai estar concorrendo sexta-feira pizza da Solo Viagem. Então, manda, deixa seu recadinho que a gente vai estar mandando. Michele Tiziane também, colega aqui na rádio. Verdade, precisamos voltar ao normal. E como precisamos, né? Muito. Cândice, uma coisa que a gente estava falando, né? Poxa, o jornalismo, ele abre muito leque pra gente. Eu nunca imaginei, até na época de escola, que a gente estudava junto, eu nunca imaginei fazer jornalismo. Eu queria fazer direito, depois mudei para rádio e TV, que eu sempre trabalhei com produção. E por já ter a DRT de produtora, por tempo de função, porque não existia na época a faculdade, acabei entrando depois em rádio e TV e graças ao ícone do jornalismo aqui em Santos, Eduardo Silva, ele, muda para jornalismo, e eu acabei mudando, e realmente é um leque muito grande. Hoje, como é que você vê essas pessoas que se intitulam jornalistas porque dão notícia de tudo, né? As redes sociais tá aí. Vou lá, faço uma imagem e dou a nota, notícia. Eu nunca me esqueço de uma notícia de um site de notícias, entre aspas, aqui conhecido, que a pessoa postou, fulana acabou de se matar, mostrou a foto do corpo e ainda o nome da clínica da onde ela tinha se jogado. Eram notícias populares, né? Quase notícias populares. Então, assim, hoje as pessoas estão dando notícia, assim, a torto de qualquer jeito. Não tem ética. A gente tem que ter ética, tem técnica para dar uma notícia. Como é que você vê essa revolução das redes sociais e as pessoas se intitulando? Vou falar primeiro, das emissoras formais. Por exemplo, a Rede Globo. Eu não concordo com uma emissora, com o potencial da Rede Globo, por exemplo, ela não se posicionar claramente. Não tem necessidade disso. Porque hoje a gente tem jornalista e a gente tem repórter em todos os lugares, né? Então, a partir do momento que hoje a emissora é totalmente contra o governo. Ok, mas a gente tem emissoras nos Estados Unidos, a gente tem a Fox, que foi a favor do Trump na época. Não importa, eu não estou dizendo quem é certo e quem é errado, estou dizendo que se coloca. As empresas francesas fazem isso. Você sabe se ela é daqui ou ela é dali. Eu acho que o telespectador brasileiro, ele deveria ter esse direito. Então, eu assisto a Globo e sei, aqui eu quero saber o que está acontecendo de errado no governo, porque aqui eles só vão falar mal de Bolsonaro, que é o que é agora da bola da vez na Globo. Você assiste. O Dória está acabando com o Estado e eles não falam do Dória. Então, isso me incomoda um pouco. Porque, mas aí a gente vai perder patrocinador, a gente vai não sei o que. Não, todo mundo sabe que o que está por trás é a concessão da Rede Globo e o dinheiro que o Lula dava para os artistas, etc, etc, etc. Então fala, aqui nós somos de esquerda, centro-esquerda, direita, apoiamos, não apoiamos. Porque aí o telespectador, ele tem direito, aí ele põe na Bandeirantes. A Bandeirantes é da China agora. Então, aqui a gente sabe que vai ter uma pitada sobre a vacina. Mas sabe o que está assistindo e aí ele tira a sua conclusão. Entendeu? Porque aí não deveria, né, Cândice? Deveria ser neutro. Mas se não dá mais, Cris. Então, a gente tem o que é real e o que é possível. O que é possível agora? É a gente assistir sabendo o que a gente está assistindo. Nada a ver. A gente assiste a Globo e fala, agora vai falar isso. Agora, então, bom, aqui falou bem, aqui falou mal. Tá bom, não tá, tal. E você tira a sua conclusão. Como você assistia editorial, o Joermi Betting fazia isso muito bem. Ele falava e no final falava, isto é uma vergonha. Era um editorial. Ele estava dizendo e ali você sabia, é a opinião dele. Eu acho que o telespectador, ou o rádio ouvinte, ou web telespectador, ele tem que ter o direito de saber o posicionamento que ele está ouvindo, senão parece uma lavagem cerebral. Aí vamos para a tua pergunta. Quando você vai para assistir o que a pessoa fala, você consegue ter isso. Você fala, essa pessoa é tal. Você que está vendo tem esse discernimento.
Por quê? Porque não é um veículo oficial. Então, eu acho bom porque provoca. Mas eu queria que as pessoas tivessem o discernimento de fazer o mesmo julgamento que eles fazem com essas pessoas quando eles estiverem assistindo o jornalismo formal. Porque eu acho que o jornalismo formal no Brasil está se perdendo. A CNN começou muito bem. Ela estava neutra. Agora eu não sei, tem tanta gente que foi para lá de algumas outras emissoras. Não estou defendendo o governo. Não é isso, não. Eu estou defendendo a transparência ou, né, se é a transparência, a imparcialidade. Como é a imparcialidade? Eu entendo que por motivos de patrocínio, às vezes seja difícil. De polarização política também, né? Também. Então, às vezes é difícil. Não dá, porque senão a gente perde. Não. Tudo a gente cancela, tudo perde. A gente está vendo exemplos no BBB, que é um assunto polêmico. Por mais, não gosto de ver BBB. Mas se você assistir, você vai entender o que é o cancelamento. Você vai entender o poder da rede social. Tem gente que já perdeu o contrato lá dentro e nem sabe. Acha que vai ganhar. Tem gente que acha que vai ganhar e já não tem mais contrato aqui fora. Não, então, né? eu não acompanho diariamente, eu pego uns trechinhos, mas ontem eu vi que saiu, o rapaz teve 98% de... Foi a maior rejeição. E é engraçado, quando o Thiago Life... já mudamos para BBB, né? Mas é interessante para as pessoas verem a rede social, o poder. Ele pergunta, por que você acha que você saiu com essa rejeição? Ele fala, não, por causa das piadas que eu fazia antes de entrar na casa. Eu nunca nem tinha ouvido falar nesse homem, gente. Então não é assim. As pessoas não têm a noção do que faz lá dentro, como reverbera. É uma loucura. É uma loucura a internet. Carol Conká também. E ela já perdeu os contratos. Ela é gente, essa mulher, pelo amor de Deus, é uma louca. E aquela outra que é psicóloga, que eu acho que quem precisa de psicóloga é ela. Nem psicóloga, precisa de um psiquiatra. Mas então, veja, Cris, é complicado isso. Eu fiz um pouco de psicologia. Você coloca umas pessoas confinadas numa casa... Nossa, você não sabe para que lado a pessoa vai reagir. Algumas, o que exalta é o mal, o que exalta é o bem. Mas nós temos o bem e o mal dentro de nós. Sim, vai. Tem uns que sabem lidar melhor, tem uma inteligência emocional mais trabalhada e consegue trabalhar melhor. Entra e fala, vou ser estratégico. Né? E consegue. Tem gente que não consegue. O mal fica exacerbado. Eu concordo com você. A Lumena... No mínimo, ela perdeu os clientes. Por quê? Se alguém falou assim, minha psicóloga, para. Daí eu falo assim, não, vou rever tudo que ela falou pra mim. Se ela falou assim, olha, você tem que fazer meditação, ela vai sair dançando forró. Eu fico pensando, se me colocam num lugar desse, eu ia pra cozinha, pra academia, da academia pra cozinha, da cozinha, da academia, pra ficar com a cabeça ocupada, não ficar pensando... É verdade. Não é? Você tem que criar uma estratégia antes de entrar já, porque senão você pira. Ted, Anderson, alguma pergunta, Anderson? Tenho sim. Eu queria saber da Cândice... questão dos casamentos do pessoal que é mais velho, o pessoal que uma vida inteira, por qualquer razão, não pôde se juntar, não teve condições de se casar e de repente, numa situação de estabilidade econômica maior, ou reencontro mesmo que acontece depois de anos a fio, acabam se juntando. Como é que é tocar uma celebração desse tipo, assim? A sensação é diferente, a emoção é mais aflorada? Nossa, muito boa pergunta. Vou te falar que são melhores. Porque ali você está realizando, na verdade, 2 sonhos, né? O sonho de fazer a festa, que eles sempre quiseram, porque, na verdade, casou, não deu, na época a gente só se juntou, etc, etc. E celebrar o amor mesmo, que é o casamento. Então, você realiza um sonho atrasado, só que é uma renovação de votos, porque já é certeza. Então, a gente acaba fazendo o casamento, mas acaba sendo uma renovação de votos. Então, por exemplo, 15 anos, que é boda de cristal, seria. Estão há 15 anos juntos, mas é a festa de casamento, mas ao mesmo tempo é bodas. E tem filho envolvido. E aí tem filho envolvido, neto. Aí eu faço muitas dessas renovações, ou mesmo casamento mais tarde, eu tento colocar os filhos para participar de alguma forma, escondido deles, claro, para fazer surpresa. E aí eles vão lá, leem textos, não só entrar com a aliança. Entrar com a aliança já é comum, eles entram mesmo. Mas aí eu chamo em determinado momento para eles lerem textos, os pais ficam emocionados. Então é muito bacana de fazer. Gosto muito e eu percebo a segurança das pessoas estarem ali, né? Porque é um casamento maduro, já seguro, uma relação que já tá ali por amor e eles sabem o que eles realmente estão querendo fazer ali, né? Então eu gosto muito de fazer, é bem emocionante e assim como as bodas, 25 anos de casados, 30 anos de casados, 20 anos de casados, às vezes tem só 5 e quer renovar votos. É sempre muito bacana porque não é aquele comecinho, já passou a fase da paixão, então já estão ali porque querem mesmo. Então é muito gostoso de fazer, muito legal. Bacana.
Pode Cris, falar. não, o programa tá caminhando pro final, né? O papo gostoso, né? Acaba passando Nossa, rápido passou a hora, rápido, né? Jesus amado. Eu queria passar para vocês, exibir para vocês uma mensagem. Hoje começa a Quaresma, né? O período aí que antecede a Paixão de Cristo, né? A morte e ressurreição de Cristo. Que é uma mensagem do Bispo Diocesano de Santos, né? O Dom Tarcísio Escaramuza, ele tá no canal do YouTube. Mas ele passa pra gente e a gente vai veicular um pouco dessa mensagem dele aí, essa palavra de amor que transcende até as religiões, né? Acho que o amor, ele é mais alto do que qualquer coisa, né? O amor entre as pessoas, o amor a Deus, qualquer que seja a sua religião. Uma mensagem importante aí do Bispo Dom Tarcísio Escaramuza, por favor. Iniciamos a preparação para a Páscoa na quarta-feira de cinzas. Todo o tempo da Quaresma nos convida à renovação da vida em Cristo. Essa vida acontecida em nosso batismo. Por isso é um tempo forte de conversão, a ser vivido com oração, jejum e caridade. Do Bispo Diocesano Dom Tarcísio A Escaramuza. Páscoa é a grande festa da vida. Cristo entregou sua vida por nós, libertou-nos do pecado e da morte para que tenhamos vida plena. Pelo batismo nascemos novamente em Cristo para viver na alegria de sua graça. Com a celebração da Páscoa, renovamos cada ano esta vida em Cristo. Um dia possamos dizer como São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Perfeito, aí foi a mensagem do Bispo Dom Tarcísio Escaramuza, a série de missas hoje, marcando o início da Quaresma. É um período de reflexão, né? Um período importante para o ser humano pensar e repensar muita coisa a respeito da conduta dele, a conduta dele com o próximo. Então a Quaresma começando hoje é o período pré-Paixão de Cristo. E acho que é o que todo mundo precisa, né? Com essa pandemia que a gente está vivendo, pena que algumas pessoas ainda não se deram conta da importância que a fé tem, né? E o amor ao próximo, amor a Deus, mas amor ao próximo principalmente. E é por isso que a gente tem que usar máscara, é por isso que a gente tem que se cuidar, é por isso que a gente tem que se vacinar. Não é só por nossa causa, né? Tipo, vou usar máscara para não pegar o vírus. Não, você está protegendo, porque se você tiver assintomática, você acaba não transmitindo. Cândice, passou muito rápido. Mas já quero deixar um convite para uma próxima aqui para a gente falar um pouco mais de jornalismo, para a gente debater. Tem mensagem aqui, mas eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo. Queria que você... O que você acha que vai acontecer agora com essa... A vacina chegou, pelo pouco que você... Pelo conhecimento que você tem na comunicação, você está sempre rodeada de muita gente. Você acha que a humanidade está aprendendo alguma coisa, Cândice? Essa pergunta é difícil. Deveria, né, gente? Porque a gente estava com o pé na Terceira Grande Guerra Mundial. Não sei se vocês lembram disso, né? Sim. Nós estávamos com o pé na Terceira Guerra Mundial. Aí falou, tá bom, vocês não querem guerra? Então vamos mandar uma pandemia para ver se vocês acordam. Que não deixa de ser uma guerra. Deixa de ser uma guerra. Não teve o mesmo número de mortes, mas teve bastante sofrimento espalhado por todo o globo. Eu acho que se a gente não aprender assim, vai ficar difícil para a humanidade, né? Porque foi uma forma, olha que louco, a gente sai da guerra, não entra na guerra, que seria uma guerra entre todos os povos, e entra numa situação de pandemia que todos têm que se unir para achar a cura. E a vacina acaba unindo tudo. Então, nós somos de um lado para o outro em oposto. Para mim, foi uma baita lição, um sinal, tipo, se liga, e eu espero que as pessoas que tiveram as suas vidas mais afetadas consigam essa reflexão. Porque, gente, nada é por acaso. Não é possível que tenha vindo um negócio para parar o mundo durante um ano e não faça nenhum sentido. Tem que fazer algum sentido. Exatamente. Então, o meu apelo é para que as pessoas que ainda não entenderam isso tentem olhar um pouquinho para dentro de si. Ninguém é perfeito, ninguém é melhor que ninguém, mas alguma mensagem tem que ter. Então, vamos aproveitar quem ficou e fazer um mundo melhor. E agradecer por estar aqui, porque não dá para saber. Eu costumo dizer que é uma loteria. Você pega... mas eu não sou grupo de risco. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Cândice, obrigada.
Anderson, obrigada. Valeu, Cris. Obrigado, Cândice. Obrigado a todos que acompanharam mais um 3 em Pauta. Marcelo, obrigada. Obrigada também do Eduardo Filetti, que passou aqui, tirei ele lá da consulta. A todos que estão participando, Odete, Leandro, Michele, Maria Aparecida, Marcelo, enfim, todo mundo que está aqui, obrigada pela participação. O nome já está indo para... Como é o nome do... Soloviatio. Não, o potinho A Cumbuca. aqui. A Cumbuca para fazer o sorteio de uma pizza lá da Solo Viaggio. A todos, meu muito obrigada. E amanhã estaremos de volta aqui, eu, Ted e Anderson. O Ted vai estar amanhã? Sim. Eu, Ted e Anderson, para a gente fazer mais um 3 em Pauta. Até lá. Valeu.